Saudações, estimados espectadores. Tenho uma pergunta para vocês. Há quanto tempo vocês pensaram sobre por que colocamos derivados de petróleo nos tanques de combustível dos nossos veículos e não álcool? Porque o etanol e seus outros parentes, apesar de um futuro promissor, ficaram em segundo plano? Em que momento da história da humanidade a gasolina venceu o álcool? Quais processos históricos e mudanças tecnológicas aconteceram nesse período? Quem entre as pessoas famosas defendia um e colocava obstáculos para o outro? E quais são as perspectivas desses tipos de combustível no futuro? Vamos analisar tudo isso. E sim, haverá muito contexto histórico neste episódio. Você está no canal Krasmoto, aproveite o vídeo. Hoje em dia, o mundo está cheio de coisas tecnicamente complexas, e para consertar equipamentos modernos, assim como para manutenção e ajuste de sistemas elétricos e eletrônicos, é necessário ter ferramentas especiais. Nas melhores tradições, vamos começar do começo. No decorrer do desenvolvimento da sociedade humana, surgiram várias invenções: a escrita, a roda, a alavanca, a imprensa e assim por diante. Todas essas invenções, de uma forma ou de outra, mudaram o mundo e fizeram a sociedade moderna ser exatamente como ela é. O motor térmico, um dispositivo que transforma a energia do combustível queimado em movimento, é uma das invenções mais importantes e significativas da humanidade em toda a história. Na década de 1670, o físico francês Denis Poupin foi o primeiro no mundo a criar um motor a vapor com pistão. Sua construção primitiva não era prática, mas com o tempo foi aprimorada por outros engenheiros e cientistas, o que levou à criação de um motor a vapor eficiente. Em 1698, o cientista inglês Thomas Savery apresentou a bomba a vapor. E assim tudo começou, chegou a era do vapor. As primeiras máquinas térmicas, que funcionavam com o princípio da queima externa de combustível, eram de grandes dimensões. Em sua maioria, eram máquinas a vapor. Para o funcionamento delas, eram necessários caldeiras, condensadores, evaporadores, trocadores de calor, vagões de combustível, bombas, reservatórios de água e assim por diante. Ao mesmo tempo, a principal parte funcional da máquina a vapor, o pistão e o cilindro, em comparação com toda a instalação, eram pequenos. No decorrer do desenvolvimento das máquinas a vapor, muitos inventores pensaram na possibilidade de combinar o combustível com o fluido de trabalho do motor. Ou seja, ideias para criar um motor de combustão interna. E isso significa tanto dimensões menores, quanto a intensificação dos processos de admissão e exaustão. Então, se o motor de combustão externa, entre aspas, podia ser abastecido com qualquer coisa que queimasse, fosse carvão ou lenha, no caso do motor de combustão interna, os engenheiros enfrentaram uma tarefa difícil: garantir que a quantidade necessária de combustível e oxigênio do ar entrasse regularmente e no momento certo no cilindro, para que isso queimasse e gerasse trabalho. E nesse caso, os combustíveis mais práticos eram líquidos e gases inflamáveis. E o progresso no projeto e desenvolvimento dos motores de combustão interna está intimamente ligado à descoberta e ao uso de diferentes combustíveis, incluindo os sintetizados. Já que a composição do fluido de trabalho resultante da queima da mistura ar-combustível, o poder calorífico, a velocidade de combustão da mistura e os parâmetros do ciclo, como a taxa de compressão, dependem do combustível utilizado, ele determina em grande parte as características de massa, dimensões e potência dos motores. E o primeiro combustível com o qual o motor de combustão interna começou a funcionar. A partir de agora, neste vídeo, vou me referir ao motor de combustão interna, pela sigla motor de combustão interna, pois não voltaremos mais às máquinas a vapor, foi o gás de iluminação. Muitos cientistas e engenheiros contribuíram para o desenvolvimento dos motores de combustão interna. Já no século XVII, vários experimentadores tentaram pela primeira vez usar produtos gasosos quentes para operar bombas e certos tipos de motores. Em 1794, Thomas Smith patenteou o motor a gás criado por João Barber em 1791. No mesmo ano de 1794, Roberto Street patenteou um motor de combustão interna movido a combustível líquido e construiu um protótipo funcional. O motor de Philippe Le Bon funcionava com gás de iluminação e foi patenteado em 1801, o que, aliás, não é surpresa, já que o próprio Le Bon é considerado o inventor da iluminação a gás.
Em 1804, o inventor francês François Isaac de Rivaz construiu um inovador motor a pistão, frequentemente chamado de motor de Rivaz. O motor funcionava com hidrogênio gasoso e possuía elementos de construção que, desde então, passaram a fazer parte dos protótipos subsequentes de motores de combustão interna. Um conjunto de pistão e ignição por centelha. O mecanismo de manivela e biela ainda não estava presente na construção do motor. Em 1807, o engenheiro francês Nicéphore Niepce lançou um motor experimental de combustão interna de combustível sólido que utilizava pó de carvão como combustível. Em 1820, na Inglaterra, foi construído um motor no qual misturas de hidrogênio e ar explodiam na câmara de combustão. Em seguida, a câmara era resfriada para criar um vácuo que atuava sobre o pistão. Em 1826, o inventor americano Samuel Morey criou um motor que funcionava com álcool e terebentina, substâncias conhecidas pela humanidade há muito tempo. Outra substância conhecida há muito tempo pelas pessoas era o petróleo. E então, em 1825, um ano antes da invenção de Samuel Morey, o físico inglês Michael Faraday, após numerosos experimentos de destilação do petróleo bruto, isolou uma mistura inflamável de hidrocarbonetos leves, a gasolina. Como esse petróleo foi trazido de um país oriental, inicialmente recebeu o nome de incenso de Java, ou substância aromática. Durante as décadas seguintes, inventores e engenheiros construíram motores que utilizavam a pressão criada pela queima do combustível, e não o vácuo, além de motores nos quais o combustível era comprimido antes da combustão. No entanto, nenhum deles conseguiu desenvolver um sistema funcional e eficiente. Finalmente, em 1860, Etienne Lenoir, da França, lançou no mercado um motor que funcionava com gás de iluminação e era suficientemente eficiente. O surgimento do motor movido a gasolina era uma questão de tempo, e esse tipo de motor de combustão interna foi criado aproximadamente ao mesmo tempo por vários engenheiros e inventores. Em 1879, Carl Benz patenteou um confiável motor a gasolina de 2 tempos. Um ano depois, um motor a gasolina completo foi desenvolvido no Império Russo. Seu inventor foi o súdito austro-húngaro, o sérvio Ogneslav Kostović. No Novo Mundo, a primazia na criação do motor a gasolina e do primeiro automóvel a gasolina pertence a Charles Duryea. Duryea viu um motor estacionário, seja de Benz ou de Daimler, Maybach, em uma feira no estado de Ohio em 1886 e ficou entusiasmado com a ideia de criar seu próprio motor. Em 91, ele concluiu o projeto e, junto com seu irmão Frank, construiu um automóvel. Como você pode ver, historicamente, diferentes tipos de combustível estavam destinados a entrar na disputa pela preferência dos construtores de motores e motoristas. Cada um dos combustíveis tinha suas vantagens e desvantagens. E a principal rivalidade será entre o álcool e a gasolina. Acredita-se que o clássico motor de combustão interna de 4 tempos foi montado pela primeira vez na Alemanha, em 1876, pelo engenheiro autodidata alemão Nikolaus Otto. Esse motor foi projetado para uso estacionário na indústria metalúrgica e funcionava com etanol puro, ou seja, álcool. Embora antes disso, em 1863, Otto já tivesse experimentado com um motor a gás. Como estava a situação da gasolina naquela época? No final do século XIX, a única forma de usar a gasolina era como antisséptico e produto de limpeza, por exemplo, para rendas delicadas. Na verdade, a gasolina era um subproduto da produção de querosene e não era encontrada como hoje nos postos de combustível, mas sim em farmácias e lojas de utilidades domésticas. Já o álcool era muito mais difundido. Esse tipo de combustível era bastante promissor, um processo de queima brilhante e uniforme, sem fumaça nem cheiro forte. Nada de óxidos de enxofre ou chumbo, apenas dióxido de carbono e água como resultado. As pessoas aprenderam a produzir etanol ainda na Europa medieval. Um alambique simples fazia parte do kit padrão de todo alquimista. Além disso, esses aparelhos eram um atributo importante de qualquer lar respeitável, e o volume do produto obtido dependia apenas da quantidade de matéria-prima escolhida. E essa matéria-prima podia ser qualquer coisa: grãos, frutas, bagas, até mesmo serragem de madeira.
O álcool por séculos trouxe luz, calor e, claro, bom humor para as pessoas. No século XIX, o combustível alcoólico era usado praticamente em toda parte. Ele era usado para cozinhar e para iluminar ambientes. Até mesmo os tradicionais bicos de álcool dos laboratórios de química das escolas são uma homenagem à tradição do uso massivo desses dispositivos na era das grandes descobertas científicas. Os engenheiros de motores também gostavam de álcool. Na segunda metade do século XIX, vários projetistas desenvolveram motores especificamente para funcionar com álcool, e o principal concorrente do álcool já era o querosene, que havia surgido. O número de octanas, que nos tipos modernos de combustível podemos facilmente identificar pelos números 92, 95, 98 no nome, no etanol puro é 111. O produto mais comum da destilação primária do petróleo, o querosene, atinge apenas 45 unidades nesse indicador. Uma desvantagem séria que os engenheiros conseguiram identificar após anos de experimentos é o alto calor de evaporação, o que resultava em dificuldades para dar partida nos motores em clima frio. Mas um simples aquecimento inicial do equipamento facilmente neutralizava essa desvantagem. Em meados do século XIX começa o declínio da era do álcool. Naquela época, esses ainda eram processos quase imperceptíveis. Em algumas regiões, o óleo de baleia ainda era amplamente utilizado como combustível, enquanto a indústria do petróleo estava apenas começando a surgir. Mas o rápido desenvolvimento desse setor mudará o mundo. Pela primeira vez, os americanos tiveram que pensar em uma alternativa ao líquido combustível mais comum durante a Guerra Civil, de 1861 a 1865. O governo de Abraham Lincoln introduziu impostos altos sobre o álcool e seus derivados no país, com o objetivo de exercer pressão econômica sobre os estados do Sul. Como você deve saber, o Sul era agrário. Lá produziam milhões de toneladas de álcool e esse era um dos principais itens de exportação dos sulistas. Aliás, esse álcool era amplamente utilizado nos estados do norte. Como resultado da guerra, surgiu uma escassez de combustível no norte e era necessário encontrar uma alternativa. Essa alternativa foi o petróleo, ou melhor, os produtos derivados do seu refino. Um papel especial na ascensão vitoriosa dos derivados de petróleo, primeiro nos Estados Unidos da América e depois no mundo, foi desempenhado por uma pessoa chamada João Rockefeller. Antes de todos, avaliando todas as perspectivas do novo produto, ele, junto com seus parceiros, começou a comprar empresas que produziam e comercializavam derivados de petróleo nos Estados Unidos da América, assim como sufocar seus principais concorrentes, os fazendeiros, que forneciam álcool etílico ao mercado. Como resultado, até o ano de 1870, sua empresa controlava mais de 95% do mercado de energia americano e 90% das exportações do setor. Naquela época, o principal produto obtido do petróleo era o querosene. Nos estágios iniciais de sua produção, todos os outros subprodutos simplesmente eram despejados no chão. No entanto, Rockefeller logo otimizou os processos de produção. A gasolina agora era usada como combustível nas refinarias de petróleo, e a nafta, o betume, a vaselina e assim por diante encontraram aplicação na construção civil e em outros setores. Vale ressaltar que, inicialmente, o preço do petróleo extraído diminuía a cada ano. Os primeiros lotes de petróleo dos campos da Pensilvânia, em 1859, custavam cerca de $18 por barril. Um ano depois, já custava $9,5 e em 1861, graças ao crescimento insano do volume de extração, o preço caiu para 49 centavos. E, posteriormente, Rockefeller, tendo acesso à matéria-prima barata e otimizando vários processos de produção de derivados de petróleo, conseguiu um preço baixo para o querosene. Ao acostumar os americanos a uma infraestrutura acessível e conveniente de fornecimento de derivados de petróleo, ele começou gradualmente a aumentar os preços de seus produtos, o que o tornou incrivelmente rico. Em 1911, Rockefeller foi obrigado a dividir seus negócios em 34 pequenas empresas de acordo com a lei antitrust, mas na prática, o monopólio apenas foi para a clandestinidade. Rockefeller possuía o controle acionário em todas as 34 empresas e continuou aumentando seu capital. Praticamente todas as grandes empresas petrolíferas americanas se originaram da Standard Oil, entre elas estava a Chevron. Assim aconteceu historicamente que em meados do século XIX, apenas a Rússia e os Estados Unidos possuíam reservas de petróleo conhecidas.
Todos os outros países usavam recursos tradicionais para aquecimento e iluminação: madeira, carvão, turfa, cera e etanol. Na Europa, o principal fornecedor de líquidos que continham álcool sempre foi a França. A Grã-Bretanha era forte na indústria do carvão e nos gases derivados do carvão. A Alemanha aplicava com sucesso os avanços científicos em química. Foi lá que a gasolina sintética e a vaselina foram criadas. E na velha Europa, quem mudou o mercado de combustíveis de seu lugar tradicional foram os irmãos Nobel, Robert, Alfred e Ludwig. Esse trio voltou sua atenção para o promissor mercado de petróleo e para os depósitos de petróleo no sul da Rússia, em 1873. Os irmãos organizam a extração de petróleo e a entrega dos produtos para os mercados da Europa. Chegam até a construir um oleoduto de Baku até Batumi. Investindo o dinheiro ganho no desenvolvimento da indústria petroquímica, eles elevaram o nível de refino dos produtos petrolíferos a um patamar inalcançável para a maioria dos outros empresários. A tecnologia de craqueamento térmico do petróleo, desenvolvida por Vladimir Shukov, permitiu organizar a produção e venda da gasolina de maior octanagem daquela época. As tentativas de Rockefeller de conquistar esse mercado foram mal sucedidas. Os pioneiros da indústria automobilística deram uma grande contribuição para a popularização da gasolina e do querosene. Em 1881, um funcionário experiente da empresa Deutz AG, fundada por Nikolaus Otto, Gottlieb Daimler, de 47 anos, foi enviado à Rússia para estudar a possibilidade de abrir uma nova filial. Acredita-se que o encontro histórico entre Gottlieb Daimler e Ludwig Nobel, sim, ele era parente dos Nobel que comandavam a extração de petróleo em Baku, aconteceu na feira de Nizhny Novgorod, no outono de 1881. Essas duas pessoas tinham muito em comum e acabaram se tornando amigos. Daimler voltou para a Alemanha obcecado por uma nova ideia. Ele rapidamente se demite da empresa de Otto e, junto com o talentoso jovem engenheiro Wilhelm Maybach, funda sua própria empresa em Stuttgart. A origem do capital inicial de Daimler é desconhecida, mas o dinheiro foi mais do que suficiente para adquirir um prédio independente, oficinas mecânicas, comprar todo o equipamento necessário e organizar a produção experimental de motores de combustão interna, que funcionavam exclusivamente com a gasolina de alta octanagem dos irmãos Nobel. Ao mesmo tempo, na empresa Deutz, na oficina de Daimler e Maybach, e na empresa de Benz foram inventados vários carburadores a gasolina eficientes. A partir de 1882, os inventores criaram uma série de unidades de força compactas, mas muito potentes, que podiam movimentar qualquer estrutura sobre rodas. Começaram com duas. Em 1885, eles construíram e testaram a primeira motocicleta com motor monocilíndrico de 4 tempos. No ano seguinte, eles adaptaram seu motor a uma carruagem, criando assim o primeiro motoveículo. Um caso curioso ocorrido no verão de 1887 ajudou especialmente o sucesso comercial da empresa. Durante os testes de navegação de um barco a motor com motor a gasolina, Wilhelm Maybach acidentalmente entrou na área onde estava acontecendo a Regata do Meno, uma competição popular de barcos a remo. Naturalmente, Maybach ultrapassou todo mundo com facilidade e partiu em direção ao pôr-do-sol. E já no dia seguinte, uma fila de pessoas querendo comprar o mesmo barco, ou pelo menos o motor, se formou em frente ao prédio da empresa. Os produtos de Daimler e Maybach participaram de todas as grandes exposições mundiais, onde invariavelmente ganhavam prêmios. E isso acontecia não sem a participação dos irmãos Nobel. O verdadeiro triunfo para os inventores foi a Exposição Universal de Paris de 1888, onde eles apresentaram uma nova carruagem automotora. Com o primeiro motor 5 de 2 cilindros da história, com impressionantes 1,5 cavalos de potência e incríveis para a época 900 rotações por minuto. Na exposição, Daimler e Maybach não só receberam a medalha de ouro, mas também fecharam contratos muito vantajosos para fornecer seus motores à França, para equipar os produtos de jovens empresários franceses, Armand Peugeot e os irmãos Renault. Outro inventor e engenheiro extremamente famoso foi Carl Benz. Em 1886, após 15 anos de pesquisas, ele obteve a patente para uma charrete automotiva de 3 rodas, que chamou de Motorwagen. Essa máquina era movida por um motor de 4 tempos com potência de 0,8 cavalos e cilindrada de 1,7 litros,
que utilizava como combustível uma versão aprimorada do querosene chamada ligroína. E você provavelmente já ouviu falar do caso em que Berta Benz, esposa de Carl, sem o conhecimento do marido, saiu com os filhos no Motorwagen para visitar a mãe. Acontece que Berta fez a primeira viagem de carro da história. Ela percorreu 106 quilômetros em 12 horas. No caminho, a viajante abasteceu o Motorwagen com gasolina várias vezes, comprando-a em farmácias. O ato da mulher corajosa serviu como uma ótima propaganda, e no início do século XX, a empresa de Carl Benz tornou-se uma das líderes reconhecidas da indústria automobilística mundial, tendo produzido até o ano de 1900 um total de cerca de 600 automóveis. Aliás, você sabia que o gás de iluminação e outros gases produzidos ativamente pelo método de pirólise também tinham certas perspectivas? Os britânicos se destacaram nesse setor e, no geral, o gás de iluminação era uma coisa conveniente na cidade. Olhe para esses carros com enormes sacos no teto. Essa tecnologia funcionava a gás e nas cidades havia uma infraestrutura de gás bem desenvolvida que permitia abastecer com facilidade. Mas, nas áreas rurais, surgiam problemas para abastecer carros a gás. E nesses casos, a gasolina e o álcool definitivamente levavam vantagem, pois eram combustíveis muito mais práticos em termos de transporte. E se você pensou que os Rockefeller e os irmãos Nobel eram uns canalhas que atrapalhavam os pobres fazendeiros de produzir álcool, não se apresse em tirar conclusões. Canalhas existem em qualquer história, e não há mocinhos ou vilões absolutos, todos são, em maior ou menor grau, meio cinzentos. De qualquer forma, todo produtor vai defender seus próprios interesses. E, por exemplo, grandes proprietários de usinas de gaseificação e infraestrutura de gás na Grã-Bretanha, por muito tempo sufocaram qualquer concorrente com combustível alternativo ainda no início, já que investiram enormes somas em seus negócios e desejavam apenas uma coisa: o crescimento do próprio capital. Já Henry Ford, uma personalidade lendária na indústria automobilística, que colocou a produção de carros em linha de montagem e aplicou o método de montagem em esteira, era um grande defensor do álcool, como combustível para veículos com motor de combustão interna. Na década de 1890, Ford experimentava com motores de combustão interna. Em 4 de junho de 1896, ele fez seu primeiro teste em um pequeno veículo de 4 rodas, que ele chamou de quadriciclo, e o motor desse quadriciclo funcionava com etanol. Em 1908, Henry Ford lançou à venda seu famoso modelo T, o primeiro carro produzido em massa da história, que podia funcionar com gasolina, etanol e uma mistura de ambos os combustíveis. A filosofia de Ford era um pouco diferente das ideias de Daimler e Benz. Como você deve se lembrar, desde 1861, com o início da Guerra Civil nos Estados Unidos, foram impostos altos impostos sobre o álcool, especificamente $2,08 por galão. Um galão equivale a 3,78 litros. Perto do final do século XIX, os fazendeiros insistiram várias vezes na revogação desse imposto, mas não encontraram compreensão por parte das autoridades. E, finalmente, em 1906, o lobby dos fazendeiros encontrou um aliado na figura do presidente Theodore Roosevelt, um inimigo ferrenho da indústria do petróleo. O Senado aprovou o projeto de lei para revogar o imposto em 24 de maio de 1906. E o New York Times novamente destacou o baixo custo do álcool, 14 centavos feito de milho, 9 centavos e meio feito de melaço, em comparação com o alto preço do querosene e da gasolina, 18 e 22 centavos respectivamente. Senadores triunfantes dos estados agrícolas proclamaram que cada fazendeiro pode ter um alambique para garantir aquecimento, iluminação e eletricidade a preços baixos. No entanto, já após um ano, foram descobertas grandes jazidas de petróleo no Texas e começou a sua exploração, o que levou à redução do custo da gasolina e do querosene. Se acompanharmos a política de preços de ambos os tipos de combustível, o álcool durante um longo período do século XX sempre foi um pouco mais caro que a gasolina, cerca de 30% a 40%. Henry Ford, que nasceu em uma família de fazendeiros, acreditava que o álcool era um excelente combustível para seus carros populares e acessíveis, especialmente nas áreas rurais, onde com essa filosofia basicamente nem era necessário construir postos de abastecimento. Qualquer fazendeiro que se prezasse poderia, com procedimentos simples, obter combustível barato em quantidade suficiente a partir de matéria-prima agrícola para seu próprio carro.
A ideia de Ford foi apoiada por Thomas Edison e Alexander Graham Bell. Na Europa, havia mais divulgadores do etanol devido às pequenas reservas de petróleo próprio. Em 1902, na exposição em Paris, foram apresentados mais de 70 motores carburados funcionando com álcool e suas misturas com gasolina. Também na exposição foram mostrados vários aparelhos domésticos que utilizavam combustível alcoólico, ferros de passar, lâmpadas, fogões e assim por diante. E na Alemanha, na época de 1914 a 15, praticamente todo carro podia ser adaptado para funcionar com álcool puro. E alguns historiadores concordam que, se não fosse pela indústria de álcool desenvolvida, a Alemanha teria perdido a guerra mais cedo. Os alemães construíram uma indústria de álcool bem-sucedida, usando batata e beterraba como matérias-primas. Esse setor também era desenvolvido na França. Até a década de 1930, em muitos países europeus, 10 a 20% de álcool eram adicionados à gasolina. A origem dos álcoois era variada, desde produtos agrícolas até madeira. Em países tropicais, onde o fornecimento de petróleo era bastante irregular, e em ambientes fechados, como minas e fábricas, muitas vezes preferiam motores a álcool. A dura concorrência entre as preferências de Ford e o desejo de Rockefeller de tornar a gasolina o principal combustível automotivo tem uma história interessante. Há uma opinião de que a Lei Seca nos Estados Unidos da América de 1919 a 1933 foi implementada, entre outras coisas, para sufocar a indústria de produção de álcool. A Lei Seca teve várias premissas, incluindo o alto nível de embriaguez entre a população. No entanto, nós somos adultos e sabemos muito bem que nenhuma lei seca levou à cura da população do alcoolismo. Muitas vezes tudo acaba em ilegalidade, criminalidade, contrabando e também aumenta a mortalidade devido a produtos de qualidade duvidosa. No entanto, apesar da lei seca, o etanol teve certo crescimento no período de 1910 até o início dos anos 30. Por um lado, alguns fabricantes de automóveis, sendo o principal deles Ford, ainda investiam na criação de motores híbridos, capazes de usar etanol, gasolina ou querosene. E a empresa Minneapolis Steel Machinery começou a produzir motores a álcool para tratores em 1909. E com o aumento da demanda por equipamentos agrícolas movidos a álcool após a Primeira Guerra Mundial, começou a realizar pesquisas intensivas para desenvolver um motor a álcool mais eficiente. Por outro lado, com o desenvolvimento dos motores, especialmente com o aumento da taxa de compressão, os engenheiros se depararam com um fenômeno extremamente desagradável e destrutivo: a detonação. A mistura ar-combustível explodia devido à compressão, antes mesmo do pistão alcançar o ponto morto superior e da ignição da mistura pela centelha. Era possível evitar isso utilizando um combustível com um índice de octanagem mais alto. E na década de 1910, vários escritórios, cientistas e engenheiros independentes realizavam experimentos com misturas de álcool e gasolina. E o álcool mostrava ser bastante promissor. Na empresa General Motors, Charles Kettering e Thomas Midgley trabalhavam na solução desse problema. Essa dupla chegou à conclusão de que a adição de uma certa quantidade de álcool à gasolina, cerca de 10%, permite aumentar o índice de octanagem. Até mesmo a Standard Oil, em determinado momento, adicionou álcool à gasolina para aumentar esse índice. No caso de Midgley e Kettering, acabou que não seria possível patentear esse método. E em 1921, Thomas e Charles descobriram pela primeira vez o efeito antidetonante do tetraetilchumbo. Apesar dessa descoberta, Kettering continuou a demonstrar grande entusiasmo pelo combustível à base de álcool. No entanto, os chefes decidiram de outra forma, dando preferência ao TET. E isso foi respaldado por uma pesquisa da General Motors, que afirmava que para uma transição completa para o álcool, seria necessário processar em etanol cerca de 46% de todos os alimentos produzidos. Aqui vão alguns números para vocês. Em 1921, a indústria do álcool produzia 100 milhões de galões de álcool industrial por ano. Isso nos Estados Unidos. E para o mercado de combustíveis era necessário produzir 8,3 bilhões de galões. No geral, segundo estimativas, as áreas ociosas para o milho e a cana-de-açúcar deveriam ser suficientes, mas esse aumento de volume teria um impacto negativo no mercado de alimentos. Além disso, a General Motors contradisse anos de suas próprias pesquisas, afirmando que apenas o chumbo poderia resolver o problema da detonação.
Em 1923, as três maiores corporações americanas, General Motors, DuPont e Standard Oil, criaram uma joint venture chamada Ethyl Gasoline Corporation. O produto era vendido sob a marca etílico. Esse nome foi escolhido propositalmente para não assustar as pessoas com a palavra chumbo. Como se descobriu mais tarde, o inventor estava plenamente ciente do perigo de envenenamento por chumbo e alertou a chefia sobre isso. Mas, para os tubarões do capitalismo, o dinheiro era mais importante. A Ethyl Corporation sempre adotou uma política de negação obstinada da toxicidade de seus produtos. Nas décadas seguintes, a maior parte da gasolina nos Estados Unidos e no mundo todo continha tetraetila de chumbo. Em 1950, o público já estava ciente do perigo do chumbo no combustível, e em 1965, a luta persistente pelo banimento da tetraetila de chumbo foi iniciada pelo geofísico americano Clair Cameron Patterson, que acidentalmente se deparou com fatos de contaminação total do meio ambiente por chumbo. No entanto, por muito tempo, nenhuma medida foi tomada devido ao forte lobby dos fabricantes de combustível, e só a partir dos anos 70 eles começaram a abandonar gradualmente a tetraetila de chumbo, eliminando-a completamente do uso no início do século XXI. Os defensores do álcool nas décadas de 20 e 30 do século passado frequentemente expunham várias conexões obscuras de grandes empresas como Standard Oil, Interessengemeinschaft Farben, DuPont, Estados Unidos Industrial Alcohol e assim por diante. Mas, na maioria dos casos, as investigações eram encerradas. Em 1933, o Instituto Americano de Petróleo pediu a formação de comitês de emergência em nível estadual para combater o combustível à base de álcool. O memorando explicava que a mistura forçada de álcool e gasolina prejudica tanto a indústria do petróleo quanto a automobilística, além dos cofres estaduais e nacionais devido à redução do consumo de petróleo. E os únicos que sairão ganhando serão os destiladores, as ferrovias que transportarão o álcool e os contrabandistas, que terão um novo campo aberto para fraudes. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários países foram obrigados a recorrer novamente aos combustíveis alternativos, inclusive os Estados Unidos, apesar de todos os esforços da indústria do petróleo para combater o uso do álcool. À medida que os planos da indústria militar aumentavam, a necessidade de álcool tornou-se evidente e, em 1942, a indústria do álcool atingiu uma produção de 600 milhões de galões por ano. Mas, ao final da guerra, a gasolina já estava novamente disponível a um preço baixo. Outro surto de interesse por alternativas surgiu em 1973, com o início da crise do petróleo. O preço do barril de petróleo naquela época subiu de $3,89 em 1973 para $21,59 em 1980. Naqueles anos difíceis, muitos países ampliaram sua atenção para o setor de biocombustíveis, mas o plano energético de maior sucesso em larga escala, voltado para o etanol, foi implementado na América Latina, pela Brasil. Desde 1976, por lei, o Brasil adicionava de 10% a 25% de etanol à gasolina. Em 1979, o fabricante italiano de automóveis Fiat lançou em suas fábricas brasileiras o primeiro carro comercial, o Fiat 147, equipado com um motor automotivo de 4 cilindros projetado para funcionar com 100% de etanol. Desde os anos 70, várias empresas de combustíveis nos Estados Unidos, entre elas Ashland, Chevron, Bacon e Texaco, voltaram a se interessar pelo etanol como aditivo à gasolina. Desde então e até hoje, nos Estados Unidos e em alguns outros países, os governos incentivam a adição de etanol à gasolina e a produção de biodiesel. Neste capítulo, vamos abordar um pouco as particularidades do funcionamento dos motores de combustão interna com etanol, as vantagens e desvantagens do álcool, assim como as perspectivas futuras desse combustível. Como você sabe, nos cilindros do motor entra uma mistura de ar e combustível, e essa mistura deve ter uma determinada proporção de ar para combustível. Se para a gasolina comum essa proporção é de 14,7 para 1, para o metanol é de 6,5 para 1, e para o etanol é de 9 para 1. Isso significa que, para liberar a mesma quantidade de energia, o álcool precisa de menos oxigênio do que a gasolina. Também são destacados como vantagens do álcool o seu caráter ecológico e a facilidade de adaptação dos equipamentos da gasolina para o álcool,
Em particular, ao adicionar de 10 a 20% de álcool à gasolina, não é necessário ajustar as configurações do motor. O óleo no motor que funciona com álcool dura mais e o próprio motor esquenta menos. O álcool é bastante barato hoje em dia e pode competir com a gasolina. E à primeira vista, parece uma situação muito promissora, mas vamos analisar os lados negativos. Os álcoois têm menor poder calorífico, assim como a maioria dos combustíveis com alta resistência à detonação. Ou seja, 1 litro de álcool, ao queimar, produz menos energia do que 1 litro de gasolina. No entanto, esse fator é compensado pelo aumento da eficiência do motor. Com combustível alcoólico, a partida do motor em baixas temperaturas se torna mais difícil. A mistura de álcool e gasolina pode se separar na presença de umidade. No entanto, as principais desvantagens do álcool como combustível não estão em seu uso, mas sim em sua produção. Ele é relativamente barato apenas enquanto é produzido a partir de subprodutos da agricultura. Assim que os agricultores começarem a cultivar plantas para a produção de etanol como produto principal, o custo de produção aumentará significativamente. Vale lembrar também que a agricultura moderna não é tão ecológica assim. Inicialmente, vastas áreas de terra são adaptadas para o cultivo de determinadas variedades de plantas. Fertilizantes são aplicados e os campos são tratados com pesticidas para proteger a colheita de pragas. Máquinas agrícolas circulam pelos campos, poluindo com seus gases de escape e pastilhas de freio desgastadas, e assim por diante. O cultivo de biomassa vegetal para a indústria do álcool compete com a produção de alimentos. E, como diz uma das citações da série Família Soprano, comprem terras, o que mais? Deus não está fazendo mais delas. Foi o Will Rogers quem disse isso. E as reservas de solos férteis no mundo são limitadas e tendem a diminuir devido ao uso irracional e outros fatores. De quanto combustível alcoólico a humanidade precisa? Vamos dar uma olhada nas estatísticas mundiais de produção de derivados de petróleo. Em 2022, foram produzidos 1 bilhão e 340 milhões de toneladas de gasolina e 1 bilhão e 370 milhões de toneladas de diesel. Nesse mesmo ano, o mundo produziu 81,5 milhões de toneladas de etanol. De todo esse volume, 55% foram produzidos nos Estados Unidos e cerca de 30% no Brasil. Vamos focar exclusivamente na gasolina. Os volumes da indústria do álcool cobrem apenas 6% do consumo mundial. Vamos definir uma meta mais realista. Suponhamos que queremos que em qualquer posto de gasolina do mundo haja uma mistura de 20% de álcool e 80% de gasolina. Para o nosso plano, seriam necessários 268 milhões de toneladas de álcool por ano e, pelo que parece, a cada ano um pouco mais. Isso representa um aumento de 3,2 vezes em relação aos volumes de produção atuais. Nessa tabela, você pode ver o rendimento médio de etanol a partir de diferentes matérias-primas. Para conseguir os 185 milhões de toneladas de álcool que faltam para a nossa modesta tarefa, vamos usar a cultura agrícola mais vantajosa, o milho. A produtividade média dela no mundo é de 5,5 toneladas por hectare, ou seja, 550 toneladas por quilômetro quadrado. Ótimo! Vamos precisar plantar em uma área de apenas 1.157.000 quilômetros quadrados. Muitas vezes, números grandes são difíceis de compreender, então vamos comparar. Essa área equivale ao tamanho de um país como a Colômbia, ou 2 vezes o tamanho da França. E se considerarmos a média de todas as culturas agrícolas, que é cerca de 100 quilos por tonelada de matéria-prima, teremos que arar uma área comparável ao tamanho da Índia. Alguns espectadores vão lembrar que ainda existe o metanol. Sim, existe, e são produzidos cerca de 170 milhões de toneladas por ano, mais da metade na China. No entanto, a maior parte dele hoje em dia é produzida por síntese química, e apenas uma pequena fração é obtida pela destilação seca da madeira. Aliás, já que mencionamos o metanol, ele é um excelente combustível para vários tipos de veículos de corrida, e isso por um longo tempo. Como eu já disse, o metanol precisa de menos ar para queimar, e a taxa de compressão do motor usando metanol chega a 15 ou 16 para 1, o que permite obter mais potência. Como você pode ver, substituir a gasolina por álcool não é uma tarefa tão simples. Vários países lidam com isso com sucesso variável. Nos Estados Unidos estão sendo introduzidas as misturas de etanol e gasolina E80, E5, E10. Lembro que aqui está concentrada cerca de 55%
da produção mundial de etanol. O Brasil adiciona de 22% a 25% de etanol à gasolina. Estão disponíveis combustíveis com alto teor de etanol, tanto E85 quanto E100. Na Ucrânia, desde 2013, foi estabelecido por lei o teor de 5% de etanol na gasolina a partir de 2013 e 7% a partir de 2014. E nos postos de combustível, era amplamente vendido combustível com teor de bioetanol de 30% a 37%. Na Venezuela, Tailândia, Índia, Argentina, Colômbia, Canadá, Austrália, Indonésia, Filipinas e em vários outros países, a gasolina contém de 5% a 15% de etanol. Observe que a grande maioria dos países mencionados são grandes produtores de produtos agrícolas e, a partir dos subprodutos da agricultura, para que todo o restante desse material não apodreça inutilmente em uma pilha de compostagem, é produzido álcool. Como você pode ver, tudo neste mundo obedece a leis bastante lógicas. Vence o recurso mais barato e acessível. Na década de 1860, o surgimento do querosene barato salvou as baleias da destruição total. E nos dias de hoje, a gasolina e outros produtos da indústria do petróleo são acessíveis e relativamente baratos. Amigos, neste vídeo nada pequeno, analisamos juntos a história da disputa entre o álcool e a gasolina. E acreditem, só passamos pela superfície. Como exemplo, deixei para vocês um link para um artigo sobre a história do combustível alcoólico, de onde tirei parte do material. O tema é extremamente interessante e multifacetado, e não pretendo tomar partido de nenhum dos lados. Para mim, o fato de eu colocar gasolina na minha moto é uma realidade. No contexto cultural e político, os combustíveis alternativos, especialmente o álcool, tiveram e ainda têm um significado simbólico e estratégico do ponto de vista político, tanto entre os apoiadores quanto entre os opositores, que vai muito além da simples substituição de um produto por outro. Os opositores viam o etanol como um esquema para roubar os contribuintes e enriquecer os fazendeiros, como transformar comida dos pobres em combustível para os ricos, como um agravamento dos problemas de erosão do solo e como uma alternativa de pouca utilidade. Os defensores viam no combustível alcoólico o potencial para revolucionar a economia agrícola, dissipar o smog urbano e limitar o poder da indústria do petróleo, assim como o sonho altruísta de que a humanidade possa viver da renda solar e não dos combustíveis fósseis. No contexto atual, 10% de álcool na gasolina não resolve de fato os problemas ambientais. Se for lucrativo para os industriais adicionar álcool, eles vão adicionar. Se houver um aditivo mais lucrativo, eles vão usar esse. Ainda temos petróleo para uns 50 a 70 anos, e depois disso vão inventar alguma coisa. Com isso, minha história chega ao fim. Espero que este tema tenha sido interessante para vocês e que eu não tenha desperdiçado o seu tempo. Se for realmente assim, não se esqueça de deixar um like, compartilhar este vídeo com bons amigos e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. E nos comentários, você pode escrever suas opiniões sobre a rivalidade entre gasolina e álcool. Quero agradecer especialmente a todos que apoiam meu trabalho com patrocínio no YouTube e doações avulsas. Este foi o canal Crasmoto. Até a próxima.